Esperar só mais um pouquinho, tá? Ok. Tá sem áudio, professor, se você estiver falando. Oi? Tá sem áudio, se você estiver falando, não tá ouvindo. Não tá me ouvindo, não? Agora tô. Ah, tá. Eu não estava falando, não. Ah, tá. Perdão. O microfone aqui, ele pega muito. Aí, às vezes, eu tenho que baixar até o som dele. Perdão. Vou ver aqui. Tudo bem. Você é do Pedro II, Agnes, do vestibular da Lélia? Não, não. Mas meu pai que me indicou o pré. Ele trabalha no Rio. Ah, tá. Eu sou de Niterói. Começou agora, então. Sim, sim. Tá bom. Meu pai me indicou no meio do ano, aí eu fiz a inscrição, né? Ele trabalha no Prado Júnior. Ah, sim. A Vanessa dá aula lá. A Vanessa faz a gravação da aula aqui. Ah, tá. Você não estudou no Prado Júnior, não, né? Não, meu pai que trabalha lá. Ele é professor de quê? Ele é professor de artes. Pô, coisa boa. E você que fazia vestibular para quê? Eu quero fazer ou para entrar para farmácia ou para biomedicina. Bom, bom. Duas carreiras boas. Sim, eu quero tentar ir para a área de perita criminal. Aí essas duas faculdades conseguem Uhum. me dar um avanço. Isso mesmo. Muito bom. Farmácia tem um campo imenso, né? Sim. Imenso mesmo. São áreas que estão crescendo muito atualmente. Cresceu já, né? Farmácia, nutrição também, nutricionismo, né? Uhum. A parte também de fisioterapia. Sim, eu tenho algumas amigas que querem fazer fisioterapia. É. Aí eu fico, uou. Não. Vai tentar o ERJ também. Vou tentar o ERJ e o Enem. Agora, o ERJ não tem farmácia, não, né? O ERJ não tem biomedicina, mas tem farmácia. Sim. Bom, bom. Tá fazendo algum Agora, cursinho, alguma coisa? tô fazendo um curso aqui por Niterói, o curso Luiz Gama, para vestibular Luiz Gama. Ah, tá. Aqui nós estamos trabalhando o conteúdo, né? Porque a gente deixou para fazer a revisão para o final, né? Sim. Então, eu estou correndo com o conteúdo para terminar aqui. Eu vou entrar em Brasil República depois de terminar esses pontos de história geral, né? Uhum. Aí, mês de outubro, praticamente, é a revisão do Enem. Sim. Aí tem umas apostilas com questões do Enem. Eu peguei os 10 últimos anos do Enem, selecionei questões de história, mas por temática, né? Aí, então, coloquei lá. Aí tem 4 apostilas aí. 2 de história geral e 2 de Brasil. Sim. Aí nós vamos trabalhar essa revisão. E no caso, quem vai trabalhar mais são você e os seus colegas aqui. Eu só vou, eu já vem com gabarito, aí eu mando para vocês fazem, e a gente tira a dúvida na aula, né? Porque não dá para fazer tudo. Sim, sim. Né? Então, tem uma apostila que ficou 45 questões, outra ficou com 35, é muita coisa. Mas aí você tem uma visão geral do Enem, como ele trabalha a questão. O Enem não é, a parte de ciências humanas do Enem não é difícil. Né? É a primeira vez que você faz Enem ou fez ano passado? Não, eu fiz ano passado, eu só não fiz o ERJ ano passado. Você foi bem na área de humanas? Eu acho que eu tirei 600, Uhum. 600, Mas a 500. sua área específica é a parte de ciências naturais, né? Sim, sim. Qual de O que, química e biologia, né? sim, o que pega bastante pros cursos, É. pelo menos eu não acho. Eu não sei, né? Eu não sei como funciona muito a banca do Enem, mas eu sei que a da UERJ, ela pega mais para as áreas que você. As matérias que você acerta. Então, É. eu quero fazer biologia e biomedicina, no caso farmácia, eu teria que acertar muito questões de biologia e química para Sim, poder ter mais chance de entrar para farmácia. é isso mesmo. Aí você foi bem ano passado no Enem?
Eu tirei uma média de 600, se eu não me Tá engano. bom. Bom, mas tem a concorrência é muito grande, né? Sim. Esse que é o problema. Aí o corte vai lá para cima. É, mas eu vi que a nota de corte para biomedicina não tá tão alta. Ela tá 600, 700. Assim, é uma nota alta, né? Mas não é tão como, por exemplo, medicina, né? É, não, é abaixo, bem abaixo de medicina. Bem abaixo. Não, vai ter condições, sim. Esperar só mais uns minutinhos, tá? Para a gente poder começar aqui. Ok. O ponto de hoje não é muito grande. Você tem acesso à página, não tem? Da Tem. história? Eu recebi acesso ontem à noite. É, porque eu coloquei todas as apostilas estão lá, todos os PowerPoints estão lá, entende? É, no caso, esses slides, né? Uhum, Desde o começo do ano que a gente começou a matéria, né? Então, tem inclusive uma parte da matéria que eu não trabalhei, que é a parte de história antiga e medieval, né? Eu sim. trabalhei mais para moderna para cá, né? Século XV, XIV, XV para cá. E enfatizei a África, né? Dei uma aula só de África até o século XVIII. E quando a gente trabalhar Brasil, a gente vai trabalhar muito a questão da África, a escravidão, imperialismo também, falei muito de África, né? E mais Uhum, também a questão da descolonização africana. Então, mas a parte história antiga e medieval eu passei batido, porque, na realidade, quando cai uma questão na área de antiga e medieval, eu trabalho mais a questão da igreja, a filosofia entre os gregos, é uma coisa assim muito básica, muito superficial. O Enem, a parte de história é superficial. Né? Então, a gente coloca assim, a maior parte das questões que a gente pega de história no Enem, na realidade, o conteúdo de história é quase que não existe, entende? Ele faz uma referência e você se localiza lá, tá, Revolução Francesa, ou descolonização africana, tá? Mas você se localiza, isso é positivo para você poder resolver a questão. Mas ele não pergunta uma coisa de história, entende? Ele vai sim. perguntar um conceito, uma interpretação. Então, a prova de ciências humanas no Enem, em geral, tirando algumas questões de geografia, que tem economia, tem muito gráfico, tem análise nesse sentido, né? As questões de ciências humanas, no geral, são questões de interpretação. Você pega o enunciado, lê, interpreta e faz a questão, entende? Aí é claro que você tendo o conteúdo, você faz melhor, né? Mais rápido até. Mas não exige, não cobra nada de história, o conteúdo de história. Não cobra. Não cobra. Então, mas é só questão mesmo. História é orientar como você vai responder a questão. Então, atenção na leitura do enunciado da questão, ver o que o enunciado está cobrando de você, o que ele quer, né? Muitas vezes ele já indica a resposta ali, e você faz a questão. Né? Tem muito problema com a parte de ciências humanas, não. Eu acho que as outras áreas, a parte de matemática é mais pesada, a parte de português, gramática é pesada. Agora, a parte de ciências humanas, eu acho muito fácil a prova do Enem. A prova da UERJ também, os exames de qualificação. Né? Uhum. Eu vou fazer o segundo aqui. Agora, em setembro, Sim. é o segundo. Né? Você fez o primeiro exame? Fiz, mas acabei tirando o conceito D. Tá. Aí para a UERJ é melhor tirar A, no caso? B? Sim, sim. Eu consigo, para farmácia, eu até consigo entrar com o conceito D, mas eu tenho que tirar uma nota muito alta na prova discursiva. Aí É, talvez, é ruim. aí talvez eu achei melhor eu fazer a segunda prova para conseguir relaxar um pouco mais na prova discursiva. Isso. A área de ciências humanas nesse exame de qualificação da UERJ é muito fácil. Sim. Muito fácil mesmo. Não tem muita coisa, não. Histórias pegam alguma questão de Brasil contemporâneo, República, né? Era Vargas, JK, ditadura, né? Alguma coisa de Segunda Guerra Mundial, entre guerras, aí esse ponto, o nazifascismo sempre tem uma questãozinha sobre isso, né? Nesse exame de qualificação, né? Nazifascismo, Segunda Guerra, então, Guerra Fria, às vezes cai também alguma coisa, mas o resto é muito difícil você ter uma questão mais anterior a isso. Né?
E não é uma prova difícil também. A prova fácil, poucas opções, não tem problema não. Muito menos complicada que o Enem. Agora, o que você tem que fazer peso mesmo é ciências naturais. Chegou mais alguém aí? A Vanessa está aqui já. Não está entrando aqui. Lá na estrada, né? Está na reunião. Aí, acho que a pessoa não chegou. Entrou, mas vai voltar. Deve ser a Wanderleia. Se você quiser, eu posso avisar no grupo que a aula começou, professor. Oi? Entendi. Se você quiser, eu posso avisar no grupo que a aula começou. Eu já avisei. Quer dizer, a Vanessa ficou de avisar para mim, quer dizer. Eu botei que eu estava entrando. Deixa eu ver aqui, vou avisar aqui. Vou botar aqui. Pronto. Usuário. Professora, eu já volto, tá? Rapidinho. Tá aqui, vontade. Permitido. Oi! Tudo bem? Tudo! Vamos começar a aula. Hoje comecei mais tarde, porque eu tive um compromisso. E eu acabei de chegar em casa. Eu cheguei em casa 10 minutos atrás. Aí corri para cá. Vou botar aqui no grupo que já começou a aula. Eu vou começar, tá, André? Tem mais uma colega aqui, a Agnes. E você? Ela é nova, né? Ela começou agora, né? Isso. Ela é filha de um professor que trabalha com a Vanessa. Ah, sim. Bem, vamos começar então. Sim, sim. Então, vou tirar aqui um instantinho. Espero. Se entrar mais alguém aqui, eu boto para... Bem, estamos aqui então. Hoje vamos ver aqui os fascismos. Então, já vou colocar uma questão conceitual. Tá? A gente pode falar nazifascismo, fascismo, né? Extrema-direita. No caso, esses movimentos, eles são conhecidos, né, no geral, como fascismos. Por quê? Porque o primeiro movimento que apareceu, se desenvolveu, e acabou sendo modelo para os outros que vieram logo em seguida, ou bem depois, foi o fascismo italiano. Então, o conceito nasce, a gente vai ver aqui, né, na Itália. Né? O conceito nasce com o fascismo italiano. Né? Então, a partir daí, todos os movimentos que copiam, mesmo a forma, né, esse modelo do fascismo italiano, passam a ser vistos como movimentos fascistas. Então, aí nós temos uma variedade. O primeiro, o mais forte deles, né, que copiou esse modelo italiano logo que apareceu, é o nazismo, o nacional-socialismo alemão. Tá? O segundo
Depois vem vários, né? Na Hungria, na Bulgária, na Áustria, na Polônia, tivemos movimentos nesse sentido. Aí depois vamos ter, na década de 30, o salazarismo em Portugal, de Antônio Oliveira Salazar, o ditador português. Salazarismo é uma adaptação do fascismo italiano. E o franquismo na Espanha, que é uma adaptação também do fascismo italiano, né? Então, além desse, temos vários outros movimentos. Nós vamos ver aqui já para identificar isso aí. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o nome geral é fascismo, mas fascismo italiano é o primeiro que apareceu. E daí ele vira modelo para os que seguem depois. Então, movimentos fascistas ou fascismos, né? Bem, a segunda questão que é importante a gente colocar é uma polêmica que apareceu no início do século XXI por causa de alguns teóricos aí, ou pensadores do movimento da extrema-direita, né, internacional, que colocaram que o nazismo, particularmente, ele seria um movimento de esquerda. Ora, essa denominação esquerda-direita, ela vem lá da Revolução Francesa, tá? Ela vem por quê? Na Revolução Francesa, quando se formou a Assembleia Nacional, com os deputados, aqueles que se sentavam à direita do presidente da Assembleia eram mais conservadores. Aqueles que se sentavam à esquerda do presidente da Assembleia eram mais revolucionários. Então, essa denominação direita e esquerda vem da Revolução Francesa. E aí acaba denominando movimentos políticos que seguem essa linhagem. Então, a direita, mais conservador, né? Ou extremamente conservador, reacionário, que as coisas voltem ao passado, idealizado, né? O fascismo se inclui aí, tá? Os fascismos se incluem aí. Na extrema esquerda, na esquerda, movimentos revolucionários, ou pela via do voto, a social-democracia, por exemplo, o socialismo democrático, ou pela via da revolução, o comunismo, né? Então, você tem aí a extrema-esquerda, o movimento comunista, o anarquismo, que defendem a revolução. Então, a denominação é essa. Olha. Por que colocam alguns desses teóricos da extrema-direita no século XXI? Por que eles colocaram que o nazismo é de esquerda? Porque eles queriam primeiro se livrar do nazismo. O nazismo é visto como, de todos os movimentos de extrema-direita, o mais bestial, o mais violento, o mais assassino. Né? Eles queriam se livrar, colocar, não, o nazismo não tem nada a ver com a direita, não tem nada a ver com o conservadorismo, não. Agora, isso é um erro. Por que eles alegavam isso? Porque o nazismo ele vem do nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Daí nazismo, nazista. Né? Ora, mas ele não é um movimento de esquerda. Porque, olha só, nacional-socialismo. O socialismo é usado aí como um conceito esvaziado para distribuir renda, distribuir riqueza, gerar emprego, bandeiras que a esquerda levanta e que os nazistas levantaram, o fascismo também levantou no geral, né? Mas condicionado, subordinado ao sentimento nacional. O nacionalismo é determinante. E no caso do nazismo alemão, o racismo é fundamental. Tá? Daí o antissemitismo, o ódio aos judeus, né? Mas também um determinismo biológico. Eles não foram só racistas, eles foram também, né, extremamente elitistas no sentido de eliminar qualquer grupo que não se inserisse naquele ideal deles, a raça ariana, pura, branca, nórdica. Né? Então, daí você tem não só os judeus, o antissemitismo, mas também o ódio aos ciganos, negros, latinos, né? Mulheres em geral que se opõem a essa política, né? Homossexuais, gays, e também você vai ter aí o ódio também, a eliminação foi feita na Alemanha e também em outros países com assim, mas na Alemanha foi muito mais acirrada, né? Muito mais forte,
das pessoas portadoras de deficiência, tanto física quanto mental. Né? Então, na Alemanha, o número de deficientes físicos e mentais que foram exterminados chega a 800 mil. Alemães. Alemães. É claro que entre esses tem judeus, tem ciganos, tem pessoas de outros grupos étnicos, né? Mas são cidadãos alemães. Eles foram exterminados por serem, principalmente, né, deficientes físicos ou mentais. Tá? Então, o nazismo ele é muito mais violento nesse sentido. Ele não só condiciona tudo ao nacionalismo, Alemanha acima de tudo, né? Como também condiciona tudo à questão da superioridade racial, biológica. Tá? Então, daí o ódio a essas minorias, daí o ódio, né, aos homossexuais, daí o ódio aos portadores de deficiência. Tá? Então, esse papo de que o nazismo foi de esquerda, isso é mentira, isso é besteira. O nazismo foi de extrema direita, como qualquer movimento fascista. Tá? Ele coloca, acima de tudo, o nacionalismo e o nazismo coloca o componente racial com muita força. Tá? Então, isso aí é uma questão que tem que ficar claro. Mas está no nome, tem nacional socialismo. Mas socialismo está no nome somente para atrair as pessoas, para mostrar que vai fazer reforma social. Não fez. Não fez. Né? Nós vamos falar sobre isso aqui. Tá bom? Então, esse é o ponto para a gente poder começar aqui. Aqui tem duas imagens. Aqui um quadro que o Mussolini aparece, né? O rosto do Mussolini aparece se misturando com uma cidade, construções. É um rosto meio pétreo, né? De pedra, rocha, forte, né? Olhando para o futuro, para cima. Né? Então, realmente, né? É uma pintura que denota o quê? A grande liderança do Mussolini, a força, né? A construção. Né? Então, está aí. O outro é uma fotografia. O Hitler está presente aqui, quem está discursando é o Goebbels, seu ministro da propaganda, e as estudantes com roupas típicas alemãs, saudando eles a saudação nazista. Tá? Então, é uma foto, mas mostrando bem. Nas casas, penduram as bandeiras. Ora, quando havia uma comemoração, uma celebração, um comício nazista, as casas do entorno da região que fazia esse comício, elas eram obrigadas a colocar bandeira nas janelas. As pessoas tinham que se vestir, tinham que comparecer e tinham que fazer a saudação. Tá? Então você tem aí não só uma questão de propaganda, convencendo as pessoas a fazer isso, tem uma questão de lei. É obrigado a fazer isso. Tá? Quem não fazia, ficava marcado, podia ser preso, processado, era vigiado. Então, as pessoas, para impedir, as pessoas iam, faziam lá, levantavam a mão, não sei o quê. Isso não significa que todo mundo que está ali esteja de acordo com o nazismo. Um percentual significativo não estava de acordo, mas era obrigado a fazer isso. E tudo isso era filmado, fotografado e divulgado. Olha como o povo alemão ama o seu líder. Olha como o povo alemão adora o nazismo. Mas isso aí é uma propaganda. Né? E também tem a questão da lei, que obriga as pessoas a saudarem, a botarem as bandeiras nas janelas, a comparecerem a esses eventos. Tá? Então, isso é uma questão importante e tem que entender aqui. Né? Bem, vamos lá, então, prosseguindo. O nome fascismo vem da palavra fácil, machado de porte médio, cabo envolto em feixe de madeira, que representava a autoridade dos magistrados na Roma Imperial. Esse nome foi utilizado originalmente por grupos paramilitares, formados por Benito Mussolini. Ele era um ex-deputado socialista do Partido Socialista, que, ao final da Primeira Guerra Mundial, esses grupos, os faces de combatimento, eram grupos paramilitares que atuavam defendendo as grandes empresas, os grandes proprietários de terra, os latifundiários, e atacavam militantes de esquerda, sindicatos, camponeses, etc. Tá? Posteriormente, em 1920, eles organizam um Partido Nacional Fascista, mas sem perder essa vinculação com esses grupos paramilitares armados que serviam como segurança e atacavam os inimigos do empresariado, dos grandes fazendeiros, etc.
Então, daí está a origem do fascismo. É a mesma origem do nazismo de qualquer outro movimento de extrema-direita, como aqui no Brasil também. Né? Características gerais: condenação à democracia, ao individualismo, ao racionalismo, à liberdade econômica e à igualdade entre os seres humanos. Né? Quando eu falo racionalismo, é que eles enfatizam a emoção, o irracional, o vínculo com a emoção. Né? Então, você tem que ter o sentido de vontade, de fazer, de agir. Né? Então, essa questão é antirracional. Tá? É a crítica ao individualismo, porque eles criam um coletivismo, né? Todos são obrigados a ficar nesse coletivo, né? Não tem muita saída. A democracia é vista como um regime fraco, porque ela não possibilita a solução de crises, e a Europa, no geral, vive uma grande crise nessa época, né? E também a questão da igualdade, porque eles refutam isso completamente. Os seres humanos não são iguais, eles são diferentes aos superiores e aos inferiores. E há uma escala de inferiores, que vai do mais inferior, né, que é o judeu, para os nazistas, né, para os fascistas italianos, são os africanos, em geral, norte da África, né, e chega, né, aos menos inferiores, dependendo da região que eles estão atuando aí. Né? Então, aí há uma gradação de inferioridade. Né? Os judeus estão lá no final, os ciganos também, né? Outros grupos vão entrar, claro, políticos, a questão dos comunistas, socialistas, também grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, porque eram pacifistas, não aceitavam servir as Forças Armadas, eram contra a guerra. Né? Isso fez com que eles fossem muito perseguidos na Alemanha, na Itália, em outros países europeus, que adotaram o fascismo. Né? Esses grupos agiam a soldo, já falei isso aí, então, a partir de 20, eles vão organizar um partido, que é o Partido Nacional Fascista, que começa a participar das eleições italianas. Características gerais: condenação à democracia, né, já falei isso aqui também, não aceitação do internacionalismo marxista, da luta de classes, defende o espaço vital, é o espaço necessário para que o povo possa se desenvolver, e a constituição de um regime totalitário, com o culto ao líder, regime de partido único, a questão da formação do homem novo, o desenvolvimento de um socialismo nacional, entre aspas. Tá? Como eu falei, esse socialismo é só para atrair. Olha, vai ter reformas sociais, que não acontecem. No caso da Itália, a gente vai ver o Mussolini, que é um cara que vem do Partido Socialista, ele vem da esquerda, né, da centro-esquerda. O fascismo italiano até vai fazer algumas reformas sociais, legislação trabalhista, construção de conjuntos habitacionais, aumentar a produção de trigo para baratear o pão, né? Mas é pouca coisa. E no caso do nazismo alemão, nada. A não ser o discurso que o trabalhador tem que trabalhar para construir o grande Reich, o grande império que vai durar 1000 anos. Mas ele não vai ver esse império. Tá? Então, esse socialismo nacional é colocado sempre entre aspas, porque esse socialismo é abandonado. Não existe isso aí. Né? O fenômeno fascista adquire diferentes formas, preservando a maioria de suas características gerais. Assim, podemos localizá-lo nos anos 30, identificando como fascistas o militarismo imperial japonês, chegaram até a organizar, né, um grupamento, né, de seguidores, que era o grupamento azul, que adoravam o imperador, né, defendiam a guerra, a expansão militar, né, discurso nacionalista bem forte. Né? O salazarismo em Portugal, muito ligado à Igreja Católica, o franquismo também na Espanha, também ligado à Igreja Católica, o nazismo alemão e regimes correlatos ao nazismo, que vão aparecer mais na Europa Oriental. Hungria, Croácia, Bulgária, né? São muito próximos do nazismo. Né? Então, aqui os símbolos. Né? Aqui à esquerda está o fácil, esse machado, uma machadinha, né? Envolto num cilindro, que é um feixe de madeira. Isso aqui era o símbolo da autoridade na Roma Antiga, na Roma Imperial. Tá? Era usado pelos pretores, né, pelos cônsules,
eles, quando se apresentavam na rua, carregavam esse símbolo no braço, né, pousado sobre o braço, para demonstrar a autoridade. Então, o fascismo vai escolher esse símbolo como, né, o seu símbolo principal. Tem mais um convidado chegando aqui. Uhum. E saiu o negócio aqui. Não entrou a pessoa. Voltando aqui. Ótimo. Alguém que estava querendo entrar não entrou. Vou esperar para aparecer outra vez. Vai fazer barulhinho. Bem, então está aqui. Tá? Então, o fácil está aqui. Esse é o fácil. Daí vai dar origem à palavra. Até alguém está querendo entrar, mas está caindo. Bem, voltando aqui. Aqui nós temos a suástica, né? A suástica está aqui. Né? A Jamile. Agora acho que foi. Cliquei, mas não entrou. Aí tem aqui a suástica, a bandeira, né, vermelha, com o símbolo aqui preto, cravado numa roda branca. Essa vai ser a bandeira oficial da Alemanha, entre 33 e 45, né? Os 12 anos que o nazismo governou a Alemanha. Tá? A bandeira alemã é colocada de lado, né? Aquela bandeira tricolor, preta, amarela e vermelha, e é adotada essa bandeira aí, né? Do preto, do símbolo da suástica. A suástica é um símbolo na Índia, né? Ele é um símbolo indiano, da mitologia indiana. E ele significa um eterno retorno. Daí esse movimento, né, em circular, como se estivesse andando, né? Professor, não é do budismo? Oi? Não é do budismo? Budismo não, hinduísmo. Ah, tá. Do hinduísmo. É da Índia mesmo. Né? Ele é um símbolo hindu. Eles foram pegar lá. Inclusive tem a questão da raça ariana, né? Porque os arianos, esse grupamento seria parecido na Índia. O que seria a Índia hoje, né? Há muito tempo atrás, né? Agora, isso é uma história, é uma historinha, né? Porque, na realidade, esse grupamento ariano, ele até chegou a migrar para a Europa, mas ele não é tão fundamental assim, né? Ele não é tão fundamental assim. Então, eles criam uma confusão, fazem uma questão, é muito mais ideológico mesmo, né? Então, eu acho que já entrou, a Jamile já entrou. Boa noite, Jamile. Boa noite. Então, aí tá esse símbolo é hindu, da religião hindu. Ele faz parte da mitologia hindu. Então, o eterno retorno dessa volta, né? O budismo, ele nasce do hinduísmo, né? Ele nasce do hinduísmo. Mas ele vai adquirir uma conotação própria à medida que ele vai se deslocar para a Ásia Oriental, para o Extremo Oriente, né? O que seria ali a Tailândia, mesmo Mianmar, atual Mianmar, a antiga Birmânia, né? Que é do lado da Índia, do subcontinente indiano, mas ele vai adquirir uma outra conotação, uma outra, né, forma de organização. O budismo não é uma religião, como o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião. Né? O budismo não é uma religião. O budismo é um conjunto de ensinamentos, posturas éticas, né? Tanto que a pessoa pode ser budista e ser católico. Não interfere. Né? Alguns consideram o budismo dentro do espiritualismo, né? Ou seja, religiões espiritualistas, mas em tese, assim, no fundamental, ele não é uma religião. Tá? Isso é importante a gente colocar. Só que alguns budismos se estruturam como religião. É o caso do Nepal, Butão, Sri Lanka, né? Mianmar. Eles vão se estruturar como religião, porque eles vão ser muito mais fundamentalistas. Né? No caso da China, por exemplo, o budismo não é visto como religião. Né? Não é mesmo. Não existe uma religião budista na China. Né? No Vietnã também não, na Indochina, né? Também não. Então você tem essas variações aí que são
né? Interessante. Bem, aqui nós temos um cartaz, né, da Brigada Negra, né, que a camisa negra ela é muito usada pelos fascistas italianos, é uma referência, faz parte do uniforme deles, né, a camisa negra, então a bota, o coturno, né, andar armado, né, uma pistola, uma faca, um punhal, né, um punhal, faca não, um punhal, né? E aqui nós temos um da Brigada Negra, que é uma brigada fascista, paramilitar, né, utilizando a caveira ali com símbolo, a mesma caveira que vai ser usada pela SS na Alemanha, né? O setor de segurança, que é a principal tropa de elite do nazismo alemão, de assassinos, né? E aqui embaixo tem, ó, pronto, de prontidão, né? Ieri é sempre, hoje, preparado, hoje, ontem, hoje e amanhã, Ieri é ontem, hoje e amanhã, né? No combate para a honra da Itália, pela honra da Itália, no combate pela honra da Itália, o combatimento, né? Pelo combate pela honra da Itália. Então aí você tem esse cartaz mostrando esse militante fascista. Aqui do lado temos diferentes fascismos, né? O falangismo espanhol, a Guarda de Ferro, é romena, se não me engano, o rexismo, não, rexismo que é romeno. Vou ver aqui, vou abrir o meu. A Guarda de Ferro é romena, isso mesmo. O rexismo é belga. A União Fascista Britânica, que é esse relâmpago aqui. O fascismo italiano, que é o principal aqui, é o fácil, né? Aqui temos da Polônia, o NOP, Movimento Racista e Nacionalista da Polônia, muito inspirado no nazismo alemão. O salazarismo em Portugal, os escudos, né, da dinastia de Avis, o período, né, do apogeu da expansão portuguesa, né, descobrimentos. O integralismo no Brasil, esse né, ele significa, é o I grego, de integral. Então, integralismo no Brasil. O Golden Dawn, né, que é o grupo nacionalista grego, neonazista grego, né, que é existente até hoje. Então, os símbolos para a gente ver desses movimentos fascistas. Benito Mussolini é o primeiro. A crise do pós-guerra, a Itália, mesmo participando da guerra lá dos países vencedores, ela vai se encontrar numa profunda crise após a guerra, né? A delegação italiana se retirou da Conferência de Versalhes, que condenou a Alemanha pela guerra. Ela queria ter acesso a colônias na África, que eram da Alemanha. Ela acabou não recebendo nada na África, né? E isso gerou um problema sério para a Itália. E a Itália participou da guerra ao lado dos vencedores na Primeira Guerra, né? Inglaterra, França, Bélgica. E, terminada a guerra, a Itália está arrasada economicamente. O norte da Itália, a região mais rica da Itália, foi bombardeado. Teve muitas perdas humanas, materiais, né? Crise econômica. E a Itália parece que perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Ela não ganhou praticamente nada com a guerra, a não ser alguns territóriozinhos mais ao norte, na fronteira com a Áustria. Só. O que ela queria mesmo, que era a costa da Dalmácia, ficou com a Croácia, né? Mais áreas na África, não conseguiu nada. Nada. Então a Itália sai da guerra arrasada. Por isso que a delegação italiana se retirou da Conferência de Versalhes. Não assinou o Tratado de Versalhes, né? Crise econômica e inflação alta, salários não corrigidos, dívidas de guerra. O pagamento a pensões das viúvas e mutilados de guerra parou. Isso gerou uma miséria completa, né? Crise política, excesso de partidos políticos e a dificuldade em formar um governo estável. A Itália é uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar. Então, é o partido que tem maioria, ou o grupo de partidos que formam uma coligação, que governam. O rei só assina, né? Mas não conseguem formar um governo. Vão passar aí 3 anos pós-guerra sem conseguir formar um governo, né? Aí vem a questão do Biênio Vermelho, são revoltas camponesas e operárias, né? Formação de sovietes, modelo igual ao da União Soviética, que fez a revolução, nesse período está em guerra civil, influencia muito os países europeus em crise, Hungria, Bulgária, Áustria, Alemanha, todos estão passando processos revolucionários, a Itália também.
A Fiat, a maior fábrica, a maior indústria automobilística da Itália, de máquinas e motores, é ocupada pelos operários. Né? Então, você tem a ocupação de fazendas no interior, de latifúndios, o pessoal exige reforma agrária. Né? Então, é uma crise completa isso aí. Né? Aí aparecem os faces de combatimento. Benito Mussolini lança um jornal, ele já havia rompido com o Partido Socialista, né? Porque o Partido Socialista se opôs à guerra. Ele não aceitou que a Itália ele não aceitava que a Itália participasse da guerra, mas ele foi derrotado, que ele não tinha maioria no parlamento, ele era minoria, né? Então foi derrotado. O Mussolini defendia a guerra. Então Mussolini rompe com o Partido Socialista e começa a organizar seu próprio movimento, né? Então ele vai abrir esse jornal, Popolo de Itália, Povo Italiano, e depois, quando ele organiza o Face de Combatimento, as primeiras ações desse Face é destruir o jornal socialista Avante, jornal do qual Mussolini foi editor-chefe durante muito tempo, que ele era do Partido Socialista. Né? Então ele manda destruir o jornal socialista Avante. Foi destruída a sede do jornal, incendiada. Né? O Partido Comunista, fundado em 21, né? Ele, no início de 21, ele vai começar a organizar uma extrema-esquerda na Itália, revolucionária, assustando mais ainda a burguesia, os proprietários de terra, etc. E, em função disso, no final de 21, é formado o Partido Nacional Fascista, né? Liderado por Mussolini. Daí vem a Marcha sobre Roma, outubro de 22. A Marcha sobre Roma foi o quê? Houve eleições, mas ninguém conseguia formar o governo, então Mussolini resolve dar um golpe. Ele organiza uma marcha, 50 mil militantes de várias áreas da Itália, norte, sul, centro, várias cidades, se dirigem a Roma. Mussolini está lá, então ele aproveita esse impacto e se apresenta ao rei como para ser nomeado primeiro-ministro. O rei, acovardado, né, nomeia Mussolini primeiro-ministro, muito embora o Partido Fascista tivesse só 20 e poucos por cento dos votos. Ele não poderia ser nomeado primeiro-ministro. Ele não fez acordo com ninguém nesse primeiro momento. Mesmo assim, ele vai assumir o poder. E o pior, ele vai organizar as eleições que vão acontecer logo depois, no início de 23, e essas eleições vão dar uma vitória, e vai mudar a legislação eleitoral. Essas eleições dão uma vitória parcial ao Partido Fascista. Né? E, a partir daí, ele vai concentrando cada vez mais poderes, até que em 24, depois do assassinato de um deputado socialista, o Giacomo Matteotti, líder socialista, que atacava o fascismo, atacava Mussolini, né? Giacomo Matteotti foi sequestrado e foi assassinado. E o Mussolini é acusado disso. A justiça começou a se organizar para prender o Mussolini, tirar o poder dele. Aí ele dá um golpe e proclama ditadura fascista, com apoio das Forças Armadas, da Igreja Católica, do rei, né? Do grande empresariado italiano. Ele dá um golpe e assume o poder como ditador a partir de 24. Né? Então, isso aí mostrando como ele vai organizar, né, esse governo italiano a partir de então. Vira uma ditadura. Mas, como eu falei, ele não vai ficar só na questão da ditadura, da organização do fascismo, da propaganda política. Ele vai fazer algumas reformas também. A principal é a Carta do Lavoro, de 27, Carta do Trabalho, que vai inspirar, por exemplo, a nossa CLT, com Vargas aqui, que vai ser editada em 43. A Carta do Lavoro institui o corporativismo sindical, sindicato de trabalhadores, sindicato de empresários, e o Estado gerenciando a negociação entre eles. Né? A Carta do Lavoro institui salário mínimo, né? Institui a proibição do trabalho infantil, abaixo de 12 anos de idade, e também regula o trabalho feminino, inclusive licença maternidade. Ou seja, há uma série de mudanças que ele incorpora aí, melhorando um pouco a situação do operário, mas estabelecendo um controle rigoroso sobre os sindicatos e sobre os movimentos operários. Né? Ao mesmo tempo, também se aproxima da Igreja, em 29, Tratado de Latrão. A Igreja Católica tem seus bens reconhecidos e devolvidos, bens que foram confiscados
em 1871, quando a Itália se formou, virou uma monarquia, né? O Papa ficou confinado no Vaticano. Então, a partir daí, o Papa pode sair do Vaticano. O Vaticano é visto como um Estado, né? Um Estado dentro da Itália, mas é um Estado com sua lei própria, seu espaço físico próprio, que é o Vaticano, né? Então, isso vai aproximar muito Mussolini e o fascismo, claro, dos católicos, né? A expansão militar que vem, principalmente com a crise de 29, 30, né? Essa crise vai fazer com que a Itália busque o seu espaço vital. Então, ela vai invadir o norte da África, a Líbia e depois a Etiópia, né? E vai ocupar esses países, além da uma parte da Somália também, que a Itália ocupa, né? No norte da África. E, posteriormente, vai apoiar o general Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola, né? Que vai ser, o Franco é vitorioso em 39, e vai formar o eixo Roma-Berlim-Tóquio, né? Assinando um tratado de colaboração, comércio, amizade, aliança política com o nazismo alemão e, por tabela, com o regime imperial japonês, né? É o chamado eixo. Daí vem depois a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial, né? Aí temos fotos do fascismo. Aqui em cima é a marcha sobre Roma, pessoal usando camisas negras, né? Mussolini está aqui. Aqui embaixo, os fascistas vestidos a caráter, com sua camisa negra, coturno, bota comprida, né? Calça, né? A calça pode ser verde-oliva, pode ser um pouco mais clara, né? E geralmente é verde-oliva, é a cor do exército, né? Então, eles usam mais essa calça. Aqui, mas a camisa é sempre negra. Esse chapéu também, típico dos fascistas, né? E aqui um menininho fazendo a saudação fascista, né? Aqui um quadro, né? No caso aí, mostrando Mussolini colocando cubo, né? Pedra. É sempre Mussolini forte, homens fortes. O fascismo é isso. Construção, força, virilidade, né? Aqui é um discurso de Mussolini. Aí eu faço uma observação aqui clara. Mussolini era um grande orador, tá? Ao contrário do Hitler. O Hitler precisava ensaiar e muitas vezes ele fazia discursos curtos, né? Ele era muito ensaiado e discursos curtos. Nós temos aí os filmes que fazem propaganda do nazismo, fizeram na época, né? Mostrando o discurso, a montagem. O Hitler ensaiava o discurso, ele decorava, né? Ele decorava e ele tinha toda uma gestualidade que era treinada em estúdio. Tem fotos disso, inclusive, ele ensaiando essa gestualidade. Mussolini não. Mussolini, ele teve um aprendizado no Partido Socialista. Ele era um excelente orador, né? E fazia discursos de improviso. Daí está ele diante de uma multidão em Roma, o Arco do Triunfo aqui atrás, né? Ele numa sacada, essa multidão, e ele fazendo um discurso. E realmente era uma força oratória muito grande. Mussolini tinha... Mussolini foi jornalista, né? Ele era jornalista, ele tinha formação acadêmica em direito, né? Então ele escrevia muito bem, também redigia, mas ele preferia fazer discursos assim, né? De improviso. Tá? Aqui embaixo, uma propaganda do Sim, um dos plebiscitos convocados pelo fascismo italiano, né? De apoio às mudanças que Mussolini fazia, e aí o rosto do Mussolini aqui na efígie, né? Olhando com uma cara de feia, né, pra gente. E se, votar, sim. Né? Aqui na Etiópia, pegaram os prisioneiros de guerra e mandaram fazer a saudação fascista ao retrato do Mussolini. Aqui os etíopes presos, prisioneiros de guerra. A Itália invade a Etiópia, derrota o exército etíope, que era muito mal armado, treinado, um exército de civis, praticamente, né? Não ofereceu grande resistência. Até ofereceu alguma resistência, mas foi pouca, né? Então, vai anexar a Etiópia. A Eritreia aqui, a Somália aqui, né? Cercando a Somália francesa e a britânica,
ele fica com o chifre da África, né? E a Etiópia. E mais acima a Líbia, que ele já tinha ocupado, e a Tunísia também, fazendo fronteira com o Egito britânico. Né? Aí vem o nazismo. Né? O nazismo vai surgir após a Primeira Guerra, o Kaiser, o Guilherme II, vai renunciar e a República Alemã é proclamada, em 9 de novembro de 18. Daí, como Berlim está em revolução, né? Há um partido de extrema esquerda, né? Que segue o modelo soviético, os espartaquistas, vem de Espartacus, o líder da revolta escrava na Roma republicana, né? Lá no século II a.C. Então, esse partido, esse espartaquista, ele está querendo uma revolução, né? Então, Berlim está tomada pelos espartaquistas. Então, a Constituinte, a Assembleia Constituinte, vai se reunir na cidade de Weimar, no sul da Alemanha, né? E nessa cidade vão aprovar a Constituição Republicana, em 19. Daí é a chamada República de Weimar, a república que nasce, né, nessa cidade, porque Berlim está em guerra. Né? Depois que Berlim for pacificada, o governo vai se instalar lá. Né? Há uma estabilidade política muito grande, mas há uma aliança entre os sociais-democratas, centro-esquerda, né, com partidos de centro-direita e de centro. Mas, mesmo assim, os primeiros anos, até 23, é uma grande crise na Alemanha. E daí, como surgem os espaços de combatimento na Itália, na Alemanha vai surgir os Freikorps, os corpos livres. Ou seja, grupos paramilitares, geralmente militares que foram desmobilizados após a guerra, né? Militares que estão vendendo sua força de trabalho, só sabem matar, atirar. Então, eles vão servir como segurança e grupos de pressão. Segurança para empresários, fazendeiros, etc., a nobreza alemã também, e grupos de pressão sobre sindicatos, partidos de esquerda. Né? Nós temos o Partido Comunista na Alemanha, os espartaquistas depois vão virar Partido Comunista, né, em 1920. Né? Então, você tem todo um processo aí semelhante ao da Itália. Né? O Tratado de Versalhes é fundamental para entender o nazismo. O Tratado de Versalhes, ele humilhou a Alemanha. Ele considerou a Alemanha culpada pela guerra. A Alemanha foi condenada a pagar indenizações pesadíssimas à França, Inglaterra e Bélgica. A Alemanha perdeu indústrias, perdeu navios de guerra, né? Até navios mercantis também. A Alemanha perdeu colônias na África, que foram distribuídas. Né? O Reino Unido, a Inglaterra, ficou com a Tanzânia e a Namíbia, a França ficou com Camarões, né? E a Bélgica ficou com Ruanda e Burundi, na fronteira com o Congo belga. Né? Então, a Alemanha perdeu territórios na Europa para a recém-formada Tchecoslováquia, para a Polônia, para a Dinamarca, para a França. Né? Ou seja, ela perdeu aí 1/4 do seu território, mais ou menos. Né? Ou seja, a Alemanha está arrasada com a guerra, pagando indenização pesada, em crise econômica, está um sacrifício isso aí. Né? Então, é nesse sentido que tem uma tentativa de revolução, os espartaquistas, depois o Partido Comunista Alemão. Né? Tem também a questão da reação a isso, os Freikorps, e daí vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 22, inspirado no fascismo italiano, no Partido Nacional Fascista Italiano. Né? Em 23, eles tentam dar um golpe. Em 23, a Alemanha passava por uma crise monstruosa. Né? O marco alemão, a moeda alemã, desapareceu. Para comprar um pão, né, precisava levar um carrinho de mão carregado de notas de moedas para poder comprar o pão. Né? É um absurdo, foi uma hiperinflação monstruosa. E eles se aproveitam desse momento para tentar tomar o poder. Né? Eles tentam dar um golpe a partir de Munique. Então, chegam a tomar a delegacia, a sede da prefeitura local, mas depois são rechaçados, né? São presos. Hitler é preso nesse processo. Ele e outras lideranças nazistas, né? São levados para a cadeia, e na cadeia ele vai redigir
com apoio de outras pessoas. Claro que Hitler não era assim um redator tão bom quanto Mussolini, né? Mas ele tinha outros intelectuais alemães, como Goebbels, né, Rosenberg, que escreviam bem. Eles vão, com o apoio deles, ele vai escrever um livrinho chamado Minha Luta, Mein Kampf, né? E esse livro vira a Bíblia do nazismo, a Bíblia da extrema-direita, né, em geral. Tá? Então, esse livro é um conjunto de preconceitos, de coisas formuladas sem nenhum tipo de comprovação científica, nada nesse gênero, né? Preconceito, algumas máximas que ele coloca lá para provar que o judeu se aproxima do rato, né? Umas coisas assim absurdas, né? Classificações raciais que não têm amparo nenhum na ciência, né? Mas virou uma boa peça de propaganda, né? No começo não causa tanto, quando ele é lançado em 25, ele não vai causar tanto furor assim. Mais tarde, quando eles chegam ao poder, que realmente esse livro vai ser divulgado como a Bíblia do nazismo, né? E aí você tem essa questão em 23, são derrotados em 23, aí a República de Weimar, com os social-democratas e os partidos de centro-direita, consegue se estabelecer e vai até 29, até a crise 29, com essa coligação centro-esquerda, centro-direita, governando a Alemanha, né? A recuperação econômica se dá por causa de duas questões importantes. Primeiro, né, os investimentos que vêm dos Estados Unidos, principalmente na Europa, principalmente na Alemanha, né? É um plano que o governo americano dá subsídio a empresas e bancos americanos que investissem na Europa, e a Alemanha é um lugar bom para investir, que a Alemanha está arrasada, porque investimento ali cresce 100%, né? Então, esses investimentos que vêm principalmente dos Estados Unidos fazem a indústria alemã retomar, a crescer, gerar emprego, e a crise vai sendo debelada, vai sendo afastada. E também a aproximação com a União Soviética, por causa da política econômica da União Soviética, que teve uma certa abertura capitalista, né? Então, a Alemanha se aproximou, investiu, recebeu investimento. Havia trocas que eram muito interessantes, com ambos os lados. A União Soviética precisava de máquinas, motores, mão de obra qualificada, técnicos, engenheiros. A Alemanha tem isso. E a Alemanha precisava de alimentos, matéria-prima, carvão, ferro, né? E a União Soviética tem isso. Então, essa troca foi muito positiva para ambos os lados. Então, essa aproximação da Alemanha com a União Soviética, por conta da nova política econômica soviética, da NEP, né, que foi implantada a partir de 21, a Alemanha vai ter um crescimento também por função disso, né? Já a crise de 29 foi o grande baque. A retirada dos investimentos americanos, o Banco da Alemanha, o Deutsche Bank, faliu, quebrou, milhares de empresas quebraram, o desemprego em massa, e daí vem a ascensão do Partido Nazista. Ele tem em 28, 2,6% do voto, nada. Em 30, ele já tem 18,3%. Em 32, em julho, nas eleições de julho, ele teve 37,3%. Em novembro, 33,1%, caiu um pouco, né? Mas em janeiro 33, o Hitler faz uma pressão sobre o presidente alemão, o Marechal Hindenburg, um herói da Primeira Guerra Mundial, né? E o Marechal Hindenburg, acovardado também, ele vai nomear Hitler como primeiro-ministro. Alguns partidos de direita, centro-direita, vão fazer coligação com o Partido Nazista para garantir maioria a ele. Mas logo em seguida, né, isso é em janeiro, em fevereiro, o parlamento alemão vai ser incendiado, eles vão acusar os comunistas para caçar o Partido Comunista, que era o segundo partido mais forte da Alemanha. Os nazistas tinham 33,1% dos votos, os comunistas tinham 27% dos votos, né? Então, era o segundo partido mais forte, vai ser caçado, acusado desse incêndio, né? Que foi uma fraude, esse incêndio, né? Foi prenderam um holandês embriagado, alcoólatra, que estava nas mediações do Reichstag, do parlamento alemão, e ele confessou que teria sido ele que tacou fogo,
um prédio imenso, né? Uma coisa absurda isso, né? Uma história meio rocambolesca aí que não dá para engolir. Mas eles aproveitaram para caçar o Partido Comunista, o principal inimigo, o segundo partido mais votado, né? E com isso tomar o poder. Ou seja, em poucos meses, né, de fevereiro até junho, a Alemanha vira uma ditadura, né? As eleições de março de 33, o Partido Nazista já tem 43,9% dos votos, né? Essas eleições ocorrem sem o Partido Comunista, né? E com uma repressão feroz. Então você tem aí o crescimento do nazismo. Aqui está, ó, o marco alemão, ó, esse absurdo aqui, em 14, relação com o dólar. $1, 4,2. Em 19, acabou a guerra, 8,9. Em janeiro 23, 18 mil marcos. Em agosto 23, 4,6 milhões de marcos. Em novembro, 4 bilhões de marcos. Não existe essa moeda, gente. Não existe mais essa moeda. Olha o valor do pão aqui embaixo. 18, 63 centavos. 22, 163 marcos. Janeiro 23, 250. Julho, 3.465. Setembro, 1.512.000. Fatia de pão. Em novembro, uma fatia de pão, 201 bilhões. Não existe. Tanto que as pessoas catavam o dinheiro jogado na rua, não valia mais nada. Para poder, né, colocar, esse dinheiro era cortado, né, em tiras, e eles vendiam para as casas, para aquecer as casas, porque não tinha madeira. Ninguém tinha dinheiro para comprar madeira no inverno, né? Ou seja, um inferno completo, né? Mas a partir de início de 24 já estão entrando os capitais americanos e o governo social-democrata com a centro-direita vai se estabilizar. Vai estabilizar o marco e vai estabilizar o governo, né? A Alemanha, de março a julho, é implantada a ditadura nazista, extinção de demais partidos políticos, fechamento de todos os sindicatos, prisão em massa de opositores do regime, assinatura de concordata com a Igreja Católica, julho 33, eliminação das SA, sessões de assalto, né? A SA era o setor mais popular do Partido Nazista. Inclusive, era o setor que exigia reformas sociais. Muitos membros da SA vieram até de movimento socialista, né? Muitos não, alguns, né? Mas a SA era aquele setor de desempregados, né? Gente que lutou na guerra, que estava ali, né? Usava camisa marrom clara, parda, né? Daí muitos chamavam de peste parda, né? Porque eles que puxaram o nazismo no começo, né? Eles que fizeram a tentativa de golpe em Nuremberg, em Munique, né? Eles que organizavam o Partido Nazista, né, para a rua, batiam os judeus, incendiavam sindicatos, né? Mas só que eles tinham uma liderança que exigia reformas sociais. Não queria aliança com a grande burguesia alemã, com os banqueiros, né? E Hitler precisava dessa aliança para consolidar o seu poder, né? Então, o que acontece? Em 34, né, a liderança da SA, toda a liderança, eles tinham um congresso, né? Eles se reuniram num congresso em Nuremberg, e à noite, depois, teve uma festa lá no hotel que eles estavam reunidos, eles foram para os seus quartos, e a SS invade esse hotel e mata todo mundo que está lá dentro, né? Os que não estavam no congresso foram caçados em suas casas, né, em todo o território alemão, e foram executados. Então ele acaba com toda a liderança da SA numa única noite, a chamada Noite dos Longos Punhais, né? E em outubro de 34, minha irmã falece o Marechal Hindenburg e Hitler vai concentrar os cargos de primeiro-ministro, chanceler e presidente da República. Mas já é a ditadura. Desde julho já é uma ditadura, né? Sem sombra de dúvida. Não tem mais partido nenhum concorrendo, né, com o nazismo. Só o nazismo. É regime de partido único. Combate à crise econômica, acordos comerciais envolvendo troca de produtos, controle de câmbio, investimento em obras públicas, desenvolvimento da indústria bélica. A Alemanha era proibida de se rearmar pelo Tratado de Versalhes, ela vai desrespeitar o tratado,
vai parar de pagar a dívida que o tratado colocou sobre a Alemanha, vai militarizar a sociedade alemã, vai recuperar a produção, né, a construção de navios de guerra, submarinos, vai voltar tudo. Vai voltar tudo. Com isso, gera emprego, gera encomendas, né, gera emprego, reativa a indústria siderúrgica, química, a indústria naval, e com isso, né, a Alemanha cresce, claro, cresce. Agora também tem um arrocho salarial. Né? Os operários não têm nenhum reajuste salarial. Vivem mal e porcamente, tá? Ganham muito pouco e sempre com aquele discurso que estão trabalhando para construir o império de 1000 anos. Né? Então, essa é uma questão importante a gente colocar. Né? Porque, antes de estourar a Segunda Guerra, foi feita uma pesquisa para levantar o consumo de calorias e colocou os americanos, olha que os americanos, em 38, 39, ainda estão na crise de 29, procurando sair. Né? Já tem o New Deal nos Estados Unidos, o Roosevelt, mas eles estão ainda começando a sair da crise. Em 39, o americano é o 1 em matéria de consumo de calorias, é a referência, 1. Ora, ingleses, franceses, belgas consomem 75% do que os americanos consomem. Os soviéticos, União Soviética, consomem algo em torno de 60%. A Alemanha está abaixo de 50% do que os americanos consomem. E o Japão está abaixo de 30%. Então, isso para a gente ver, entende, que esse consumo de calorias ele é fundamental para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora alemã consome 40%, menos de 40% do que os americanos consomem. A classe trabalhadora do Japão consome menos de 30% do que os americanos consomem. Então é claro que os países que estão mais bem alimentados são os países que vão acabar ganhando a guerra depois. Isso é claro. Isso é claro. Os trabalhadores não estão lutando uma sociedade que virá o futuro, o Reich dos 1000 anos. Não, estão sobrevivendo, estão lutando pelo seu momento presente. Então, isso é importante a gente entender isso aqui. Tá? Então, arrocho salarial e a criação dos campos de trabalhos forçados. Para onde vão judeus, ciganos, homossexuais e, mas nesse primeiro momento, principalmente presos políticos, comunistas, sociais-democratas, liberais, né? Principalmente os comunistas. Tá? A propaganda nazista, o ministro da propaganda é Joseph Goebbels, o combate à arte degenerada, a arte moderna principalmente, queima de livros, né? Mais de 3.000 obras são proibidas na Alemanha e são queimadas em praça pública, retiradas de bibliotecas e queimadas, né? Limitação à vida pública, exercício de cargos públicos aos judeus, as leis antissemitas, já no começo, 33, 34, a lei de Nuremberg, né? Proibindo casamentos interraciais, confinamento dos judeus a guetos, determinadas áreas, né? A Noite dos Cristais, 38, que as sinagogas são depredadas, incendiadas, né? Quase 1.000 judeus são assassinados em toda a Alemanha, e também a perseguição a outras minorias, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, além dos inimigos políticos. Né? Aqui, já em 33, uma cerimônia de queimar livros aqui embaixo, a revista Life americana fotografou, o pessoal marchava pela cidade com tochas, fazendo coreografia, né? E depois se reunia numa praça, os livros estavam lá, algumas obras de arte também estavam colocadas lá, eles incendiavam tudo, né? Aqui embaixo, fazendo a saudação nazista, né? Com as obras de arte e livros queimados. Aqui ao lado, a juventude hitlerista, né? A juventude hitlerista pegava os meninos da idade de 10 anos até os 16 já iam para o exército, né? A juventude hitlerista ela vai acabar, no final da guerra, ela vai acabar fornecendo os últimos guerreiros do exército alemão, né? No final da guerra. Aqui temos as sinagogas destruídas, incendiadas, né? Os altares destruídos, na Noite dos Cristais. E o expansionismo e a guerra. Né?
Em 34, a Alemanha vai sair da Liga das Nações. Né? A Liga foi criada em 19, após o Tratado de Versalhes, para poder promover acordos, evitar guerra entre os países europeus, principalmente. Né? Estados Unidos não entraram na Liga das Nações. A União Soviética foi proibida de entrar. A Alemanha demorou a entrar, ela vai entrar em 25, né? Porque ela foi considerada culpada pela guerra. Mas em 34, o nazismo tira a Alemanha da Liga das Nações. Não respeita mais a Liga das Nações, que vai acabar depois por... Né, não tem como prosseguir. Né? O Pacto Anticomitê, Roma, Berlim e Tóquio, é o eixo, né? Anticomitê anti-internacional comunista contra a União Soviética, o apoio ao general Franco na Guerra Civil Espanhola, o apoio à expansão italiana no norte da África, a rápida recuperação econômica e o grande desenvolvimento bélico alemão, as Olimpíadas de Berlim e a propaganda nazista. Daí o espaço vital alemão, 38, consagra isso. A anexação da Áustria, a anexação dos Sudetos tchecos depois de toda a Tchecoslováquia, a Boêmia, a Morávia e a Eslováquia, toda ela é anexada depois, até o final de 38. A Conferência de Munique, que acontece entre Itália, Alemanha, Inglaterra e França, ela acaba aceitando essa anexação dos Sudetos tchecos pela Alemanha. Né? Então, ela reconhece também a anexação da Áustria. E aí você vai ter, né, a questão, né, das potências ocidentais não vão fazer nenhum tipo de contraposição ao expansionismo alemão, desde que ele não venha para o lado das potências ocidentais. Esperava uma guerra com a União Soviética, principal inimigo da Alemanha. Né? Eles já haviam se enfrentado na Guerra Civil Espanhola, porque enquanto a Alemanha apoiou o Franco, o fascismo espanhol, a União Soviética apoiou a República Espanhola, né, da Frente Popular. Comunistas, socialistas, liberais, republicanos, né, estavam à frente dela. E então isso fez com que a República resistisse. Quase 3 anos de guerra civil. Né? 2 anos e 8 meses, na realidade. Então isso fez com que ambos conhecessem o poderio. Alemães conheciam o poderio da União Soviética, sabiam que ela seria um osso duro de roer. A União Soviética conhecia o poderio alemão, que era muito forte. Né? Então, quando há a Conferência de Munique, que a Tchecoslováquia é entregue de presente para a Alemanha, né? a União Soviética chega à conclusão de que eles vão realmente empurrar a Alemanha para a guerra com a União Soviética. E daí vem o Pacto de Não Agressão. Após a Guerra Civil Espanhola, né, a União Soviética e a Alemanha começam a negociar, e em agosto assinam um pacto de não agressão e cooperação econômica e comercial. Né? E, então, esse pacto era estratégico para a União Soviética, que poderia ocupar uma parte da Polônia, a Polônia seria dividida, né? E daí esperar, se preparar uma guerra que seria iminente. E a Alemanha, é importante que ela precisa de matérias-primas, alimentos, né? Vai ocupar a região da Polônia que ela quer e vai se voltar para o Ocidente, né? Dando início à Segunda Guerra Mundial. Né? Então, está aí. Em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, a União Soviética invade a área leste da Polônia, dividem a Polônia entre si, e a Inglaterra e França, por causa da invasão da Polônia, declaram guerra à Alemanha. Né? E aí começa a Segunda Guerra. Aqui a propaganda nazista, né? Os alemães aqui reunidos, soldados, desfileira. Isso tudo, como eu falo, ó, são militares. Eles são obrigados a estar lá em fila. Né? Isso tudo é filmado, fotografado para propaganda. Propaganda. Tá? A gente é obrigado a estar aí. Aqui o espaço vital alemão, Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, né? E depois visando até a União Soviética, mais à frente. No Mein Kampf consta a Ucrânia, a Bielorrússia como áreas da União Soviética que seriam necessárias para que os alemães pudessem ter seu desenvolvimento econômico, etc. e tal. Né? Aqui, né, exercícios físicos durante a Olimpíada de Berlim, coreografias, né? Aqui, no caso, a primeira vista aqui são as moças, né, com seus uniformes
de educação física, fazendo coreografias, ginástica rítmica, né? Aqui, a invasão alemã nos Sudetos, em que os tchecos são obrigados a fazer a saudação nazista, alguns estão chorando, né? Que é uma ocupação. E aqui um cartaz da Olimpíada de Berlim, 36, né? Com a raça ariana, a mulher colocando coroa de louros em cima, né? Na cabeça do atleta alemão, né? A raça ariana, nórdica, superior, a Olimpíada de Berlim foi usada como propaganda disso, né? Aqui um quadro, começo da guerra, né? Esse quadro é de um pintor americano, Peter Blum. Ele viveu na Itália, né, do final dos anos 20 até o início dos anos 30, e teve que fugir da Itália, que ele era antifascista, né? E ele pintou esse quadro dando o que é a Itália fascista, né? Escombros, as colunas romanas. Mussolini fazia muita referência em reviver o Império Romano. Então ele coloca essas colunas, mas coloca como ruínas, né? Ruínas. Aqui militares em cavalo, espancando pessoas, né? Aí nós temos esse dragão aqui que sai de um dragão de sanfona, é tipo um brinquedo chinês, né? Que você abre a caixa e sai aquele dragão. É um Mussolini fazendo careta, aquela cara carrancuda dele, verde de ódio, né? Olhando aqui em direção. Aqui temos uma família que está alojada aqui, passando necessidade, fome, e um Cristo, né, supliciado, com a coroa de espinhos, chicoteado, né, sangrando aqui, a paixão de Cristo. Né? A referência ao sacrifício, à tortura, né, à repressão, e esse bicho aqui que sai da caixa, né, com esse ódio todo olhando para essas pessoas, para essa figura de Cristo. Né? Aqui embaixo a máfia, nos subterrâneos da Itália, agindo livremente, rindo, né? Sem que nada atingisse eles. As pessoas vivendo no subterrâneo, né? A economia, o mercado negro, né? Onde as coisas são compradas e vendidas ali. E escombros, 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 escombros. A referência. Então, essa imagem do fascismo italiano que esse americano pintou em 37. Né? E aqui, Salvador Dalí, pintor surrealista, né? Espanhol, as faces da guerra. Isso aqui é assustador, né? Vocês podem ver que toda vez, cada caveira tem os olhos, e dentro dos olhos tem as caveiras. Isso aqui pela eternidade, vai ad eterno, né? As faces da guerra, da morte, né? Da morte. O desespero, o horror. A face da guerra está aqui, Salvador Dalí. Como ele mostra isso, né? E o Estado totalitário. Hans Magnus Ziller, um pintor alemão, antinazista, né? Ele faz essa pintura de um gigante de pedra, um Moloch, um deus da antiguidade, né? Feroz de sacrifícios humanos, sendo arrastado por pessoas escravizadas, amarradas ao carro, levando chicotadas, as bandeiras nazistas tremulando, né? Um ambiente de inóspito, destruído, né? Assim, arrasado também. É a imagem dele do Estado totalitário, a imagem dele do nazismo alemão, da Alemanha sob o nazismo. Né? Então, isso aqui é importante para a gente ter essa visão desses aparatos aqui, da que foi o nazismo, o que foi o fascismo. Né? Bem, tudo bem, gente? Então, 20h49, a gente fica por aqui. Aula que vem, uma aula rápida sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? E no mês de setembro a gente vai entrar já em Brasil República, tá bom? Trabalhar Brasil República. Antes do Enem, a gente vai ter uma revisão de questões do Enem, tá? Eu fiz 4 apostilas que eu já vou disponibilizar para vocês mês que vem, tá? Para vocês já irem estudando por elas, tá bom? Tá. Então, Boa noite. boa noite para Tá todo bom. mundo. Boa Dá um noite. intervalozinho para vocês aí comerem e fazerem um lanchinho rápido antes da aula da Vanessa. Tá, boa noite. Tá, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Até logo. Obrigado pela presença de vocês. Até logo.